certo? Então, essa simbologia do fluxograma, ela é mais uma questão didática, né? Como ele fala aí do lado, não é obrigatório o uso de todos esses símbolos, né? Você vai utilizar de acordo com o seu arranjo, do seu próprio fluxograma, do seu mapeamento de atividades, etc. Uma outra ferramenta que é o histograma, certo? O histograma, ele já é um gráfico, né? Não é nada a ver com história. Ele é um gráfico que é conhecido também como gráfico de distribuição, gráfico de frequência, certo? É uma representação gráfica de distribuição de dados numéricos, ou seja, um modelo estatístico, né, de dados que são organizados em gráfico, certo? Exibindo a frequência de uma determinada amostra ocorrente de dados, certo? Ele é um gráfico de frequência, onde eu vou ter várias variáveis, como peso, largura, comprimento, temperatura, volume e etc. Eu vou testar a frequência dessas variáveis dentro do meu processo e vou identificá-las em um gráfico, certo? Então esse é o nosso modelo de histograma. Eu tenho aqui mais na frente, é mais fácil da gente compreender. Eu tenho as variáveis, né? No caso aqui, pessoas, digamos que eu crio uma reunião e eu vou saber quantas pessoas por faixa etária compareceram. Então eu crio os intervalos de faixa etária, 1 a 15 anos, 16 a 30, 31 a 45 e por aí vai, certo? E aí eu vou contando quase, né, através de algum tipo de formulário, em alguma coisa que me faça obter esse dado estatístico e vou colocando, né, dentro de um gráfico a minha testagem, quantas pessoas dentro daquela faixa etária compareceram naquele momento. Então eu consigo ter esse gráfico e aí desse gráfico começar a tirar decisões, que o meu maior público são de pessoas de até 15 anos, são adolescentes, pré-adolescentes, né, são jovens, etc. Porém eu tenho uma grande participação de idosos acima de 60 anos, então eu tenho, assim, eu vou saber para onde eu vou direcionar meu público, meu produto, meus posicionamentos, né, até o tipo de postura, de enfim, né, dentro aí da indústria isso vai gerar várias questões, certo? Aqui ele mostra como que a gente faz esse gráfico, certo? No caso no Excel, né, coletando a amostra dos números, organizando os dados, determinando essas categorias, né, os intervalos das categorias, organizando os nossos dados dentro dessas categorias, dentro desses intervalos, colocando esses dados, né, na categoria do eixo horizontal e a frequência de ocorrência no eixo vertical e verificando aí a nossa análise na forma de gráfico. Um outro diagrama, né, que é esse nossa última ferramenta, hoje está rapidinho, que é o diagrama de dispersão, né? Ele também é conhecido como gráfico de dispersão, gráfico de correlação ou gráfico XY, certo? Ele é uma representação gráfica da possível relação entre duas variáveis. Dessa forma, mostra de uma forma gráfica os pares de dados numéricos e sua relação. Geralmente, a relação vem de uma variável que é independente e outra variável que é dependente da primeira. Ou seja, a variável independente é a causa que provoca o efeito e a dependente é o efeito, a consequência gerada pela causa. Portanto, se formos analisar a relação entre a temperatura ambiente com a quantidade de sorvetes vendidos em um diagrama de dispersão, veremos que quanto mais alta a temperatura, mais sorvetes são vendidos. Neste caso, a variável independente é a temperatura e a dependente é a quantidade de sorvetes vendidos. E ele é um gráfico, ó, que vai semelhante ao gráfico que a gente teve na aula anterior, né, que tem a questão das bolinhas, ele também vai ter elas. Porém, elas vão estar seguindo sempre num fluxo, certo? E aí, como ele é de dispersão,
é a questão da proximidade. Quanto mais próximos, a gente tem um gráfico que é chamado de uma relação forte. Quanto mais longínquos, dispersos, a gente tem um gráfico que diz que a relação aí desses requisitos são fracos, porque a gente tem tudo muito disperso, né? Ele não segue uma linha como aí nesse exemplo forte, né? Que dá a entender que ele tem uma linha gráfica, que ele segue aí um fluxo, tudo direitinho, né? Já que no modelo fraco ele é algo realmente muito disperso, completamente aleatório, certo? Então a gente tem esses tipos de análises aí aqui no nosso diagrama de dispersão. Aqui um exemplo, né, de diagrama de dispersão, que é peso versus a altura. Então peguei um número X de pessoas, pesei todas elas e tirei a altura delas. E aí eu criei um gráfico para verificar. E aí, conforme ele mostra, ó, a gente vê que ele tem uma linha atenuando superior, né, que uma linha crescente, que ele nos identifica isso. Então ele não é um gráfico disperso, ele é um gráfico forte, onde eu começo, ó, a pesar pessoas, comparar pela idade, pela altura relacionada ao peso. Então, obviamente, quanto mais alta a pessoa é, mais pesada ela é também, claro, né? Quanto menor a pessoa é, mais maneira, né? Mais leve ela é. Aqui um outro modelo também, né? Aqui ele ficou bem simples, né? Eu tenho uma grande quantidade aqui embaixo e são lá em cima, então obviamente a gente já interliga aí a nossa linha, certo, gráfica. Bom, bora pro trabalho dirigido, vou explicar no nosso próximo vídeo.